vamos tentar, então, finalizar os estudos que nós começamos no mês passado. E é um bocado de coisa, por isso pedi para começar, porque depois a gente acaba correndo e atropela as coisas, né? Porque tem bastante assunto e bastante lições para a gente aqui. Então, vou tentar compartilhar a tela para nós, então, partirmos sobre o quarto estudo. Mas antes eu gostaria, então, de orar e para começarmos esse estudo, então. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade que temos de nos reunirmos mesmo à distância, mas sabemos que Tu estás presente na vida de cada um e o Teu Espírito está presente na vida de cada um. E com ele nós contamos agora, Deus, para iluminar nossas mentes e corações para que essa Tua palavra possa ser transmitida corretamente em primeiro lugar e que possa ser entendida e possa servir de edificação para cada um. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que nos dás também neste dia. Queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Conquista de Jericó sempre é o grande assunto quando se fala em Josué, que é assim, o acontecimento maior, não digo maior, mas o mais importante por ter sido o primeiro grande de destaque, né? E lembrando o que nós vimos ali, rapidamente, nós lemos no capítulo 5, nos versículos 13 a 15, Josué, de repente, olha para frente e vê um homem desconhecido com a espada na mão. E aí ele pergunta, escuta, você é dos nossos ou o que é? E aí diz ele assim, eu venho em nome do comandante dos exércitos de Deus. Então, o próprio Deus comparecendo no campo de batalha para estar à frente, né? E aí seguiu todo tinha seguido todo o processo de reconhecimento quando mandaram os agentes lá para reconhecer a cidade. Aí deu episódio com a Raabe, ela escondeu os dois lá porque veio o pessoal, os agentes do rei vieram atrás pegar os invasores e coisa assim. E agora, então, na hora da invasão, do combate em si, a ordem dada era o cordão escarlate, que salvou aqueles dois, deveria ser reconhecido, e a Raabe deveria ser, com sua família, retirada daquele local para ser preservada. E outra ordem que havia sido dada, consagrar tudo que houver lá, ouro, prata, tal e tal, todas as riquezas, deveria ser consagradas ao Senhor, porque teria uma finalidade específica na construção depois de um templo. E a estratégia usada, procissão, não guerra. 6 dias de procissão, pessoal dando voltas na cidade, sem nada, simplesmente tocando trombetas, tal e tal, música com guerreiros, uma coisa assim meio estranha, só para apavorar a cidade, tanto o pessoal lá dentro, e para provar quem estava dando a volta. Caminhar 10 quilômetros todo dia, ou depois 70 quilômetros, que era a estimativa que tinha pela o contorno da cidade. Então, o que eu estou fazendo? Caminhando aqui para quê? Será que Deus vai nos dar a cidade? Mas, de fato, isso aconteceu e foi dado. E aí seguiu-se naquela batalha, os muros caíram e o povo, então, de Israel entrou lá para pegar as partes que deveriam pegar. E aí, então, na hora, nós vimos algumas aplicações para os dias de hoje, que também na nossa jornada nós temos inimigos para derrotar. E assim como Jericó, que era aquela fortaleza, aquele primeiro grande obstáculo para tomar em conta da terra prometida, e aquele vale, daí aquela majestosa Jericó na frente deles, e aí eles teriam que derrotar aquilo, é algo terrível para eles. E assim nós também, de uma outra escala, nós temos os nossos Jericós também no nosso dia a dia. A nossa própria natureza, por si, já é
um obstáculo, porque a toda hora nós somos atrapalhados, o espírito é forte, mas a carne é fraca, então isso acontece. E o diabo está aí para fazer uso dessa ferramenta para atrapalhar nossa vida, e aí encontramos um mundo totalmente transformado à nossa frente, e as consequências são essas tentações, são situações que nos provocam e nos causam medo, que causam desânimo muitas vezes. Às vezes temos um sofrimento, doença ou fracassos, então tantas coisas que podem atrapalhar nossa jornada, mas nós precisamos estar vigilantes constantemente. Por isso, a Bíblia, ela compara a vida do cristão com uma vida de combatente, né? Tanto é que lá depois em Efésios nos fala do escudo, que nós devemos usar a armadura da fé, né? Mas Deus luta as batalhas por nós. Então, para nós temos que ter a confiança. A nossa parte é nos agarrarmos nas mãos dele em todas as batalhas, em todas as situações, aquelas que são terríveis ou as que nós achamos que nem são tantas assim, nós devemos segui-lo em todas as situações. A fé é o que nós precisamos manter diante de nós e persistir nas promessas dele, né? E, para tanto, nós temos o nosso guia, o Espírito Santo, que habita em nós. Aliás, isso é tão fácil de se esquecer, que Deus está em nós, que muitas vezes a gente se atrapalha com isso, né? Deixa de se lembrar e aí cai em caminhos tortuosos muitas vezes. E Deus nos dá a promessa que, quando houver tentações que Ele quer nos provar, essas nunca serão maiores do que aquilo que nós podemos suportar, né? E Deus é misericordioso com o pecador. E nós temos episódio de Nínive, que está relatado na Bíblia, onde ele designou um profeta que fosse lá, e aquele profeta meio se rebelou, não queria fazer isso, não queria pregar salvação para eles, mas acabou indo e viu que a cidade foi toda ela salva, por causa da pregação dele, Deus resolveu salvar. E agora, nesse caso, uma cidade pagã, com os mais terríveis pecados que a gente possa imaginar, que aquele pessoal praticava ali, Deus resolveu que tem uma prostituta naquela cidade, que essa vai ser a minha serva, e que ele, de fato, usou. E tanto é que nós mesmos recebemos a graça de Deus imerecidamente. Talvez a nossa vida não tenha sido como no mesmo grau desses que nós lemos aí, provavelmente não, mas mesmo assim, não existe pecado pequeno, pecado grande, existe o pecado, e para esse há o perdão em Jesus Cristo. E aí, então, voltando à Batalha de Jericó, estamos no meio do combate, passando por angústias, com medo, temos provações, tempos difíceis. Olhe para Jesus. E ele nos diz: eu sou o chefe dos exércitos de Deus. A batalha é minha. Eu irei à sua frente para lhe dar a vitória. E aí pode haver percalços, pode haver alguma má ação ou algum tropeço. O que houve? O que aconteceu? Vamos buscar o motivo, se foi desobediência, se foi falta de fé, mas temos que voltar sob o comando dele. E se houve bênçãos e vitórias, nunca esquecer de agradecimento. E lembrar que o despojo é de Deus, não é nosso, né? E a glória é unicamente de Deus. Estamos passando meio rápido nesses trechos que nós já vimos outra vez. Mas aí vimos também que a missão continuava, tinha mais uma cidade pela frente. E aí os agentes foram fazer uma inspeção no local, disseram: isso é a Barbadinha. Não precisa muita gente, 2 ou 3 mil pessoas fazem, vão dar conta do recado. Mas não consultaram ao Senhor e tiveram uma surpreendente derrota. E, pior, 36 pessoas, a Bíblia relata, em torno de 36 pessoas que perderam a vida. E aí o líder Josué cai em desespero, se joga no chão
com o rosto no chão e fica um dia inteiro diante da arca do Senhor, lamentando. Até que Deus chega e diz assim, para um pouquinho, levanta daí. Israel pecou. E aí, o que houve? A aliança foi quebrada, mas Josué não sabia de nada. E aí Deus dá ordem para Josué, santifique o povo e compareçam. E aí começa a sindicância para descobrir quem é o culpado. Me lembro de uma passagem dessa tempo de colégio, que hoje seria equivalente à 7ª série, eu acho. De repente, um dia desses, num fim de semana, lá no colégio, lá em Panambi, apareceu alguém que tentou, aliás, entrou na secretaria do colégio, conseguiu entrar, quebrar uma janela que tinha ali. Naquele tempo não tinha tanta grade como tem hoje, e a marca que tinha ficado, o vestígio de alguém, era um dia de chuva, aquela terra vermelha deixa as marcas, e a marca do sapato, que era uma galocha de borracha, em cima da janela, da bancada da janela, dava uma noção do tamanho do pé de quem estava entrando ali. E aí fez alguns estragos lá dentro, e uma pessoa foi vista no local, mas não tinha certeza, não podia acusar, e essa pessoa era um rapaz que era colega de aula da nossa sala. E aí, uma bela manhã, apareceu o delegado de polícia com mais um agente, chamaram da nossa fileira, o cara sentava na fileira, atrás da minha fileira, um por um, vamos lá para o delegado para medir o pé e para dizer o que se fez. O medo, né? A gurizada toda. Claro, eles sabiam, ou tinham desconfiança de quem seria, e aí também, então, o burro branco, que era o apelido do cidadão esse, de fato, ele foi levado. Ele, quando chegou na hora, quando entrou na sala do delegado, fui eu. Então, eu estava visto. Só que aqui, com o povo de Israel, a coisa foi um pouquinho mais complicada. Então, naquele milhão de pessoas, ou daqueles 400, 300, 400 mil guerreiros, tinha que descobrir quem foi. E aí Deus usa aquele método do Cumim, Turim e Cumim, e tira as famílias, família tal, tribo tal, até chegar na pessoa do Acã. E aí ele, com todos os seus bens, família e bens, foi eliminado. Isso é triste, mas é claro, foi assim que foi feito. Então, Deus cumpre os seus atos de disciplina também. Isso também é uma lição que a gente leva. Tá, a situação ali foi sanada. E agora, o que vai acontecer depois? Porque o que Deus fez com o povo ali foi uma lição duríssima. Aquilo serviu de exemplo. E agora, o que vai acontecer? Será que Deus ainda sim, não está satisfeito conosco? O que está acontecendo? Como que vai agir daqui para frente? Isso também pode acontecer conosco, né? Nós estamos numa situação meio errada diante de Deus, mas acertamos a situação, e será que Deus agora vai me aceitar? Sim, se houver o arrependimento real e efetivo, de fato vai haver. E aí nós temos agora relatado em Josué 8 o recomeço. E aí disse o Senhor a Josué, não tenha medo, não desanime, leve todo o exército contra você e avance contra ele. Então, de novo as palavras para Josué, aquilo que ele ouviu lá no início, não tenha medo, tenha coragem, né? E volta aqui a mesma ordem para Josué. E aí Deus promete que vai colocar todo mundo, e lhe dá a estratégia, né? Deus havia perdoado o povo e liberou a tomada de despojos no próximo ataque, né? Contrário do que aconteceu em Jericó. E Deus orienta essa estratégia. Ele manda fazer uma emboscada. Então, a palavra, ela nos descreve, então. E aí, o que Josué faz? Ele pega, então, não 3.000, mas 30.000 homens, dos seus melhores, diz a palavra, e colocou eles lá, escondido atrás da cidade, e ninguém tinha visto. Deus dá as ordens exatas de como deve fazer. Aí vocês vão fugir, aí o pessoal do rei de Ai com seus guerreiros vai atrás de vocês, vão sair da cidade, daqui a pouco vocês tomam conta. E Josué, o líder, naquele momento, talvez para readquirir ou para retransmitir a confiança ao povo,
ele foi junto com o exército lá. Então, foram os 30.000 guerreiros designados com as devidas instruções. E aí foi dado o ataque na manhã seguinte, passou em revista a tropa, o general fez isso e tal, e aí botou os homens para seguirem. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade, e aí Josué separou mais um grupo para um lado, um grupo para o outro, para ter a segurança que de fato vai servir. E aí então o relato, quando o rei viu, ele se animou, pá, outra vez foi assim, agora vai ser de novo. E não foi bem assim. Todos os detalhes que Deus havia ordenado foram cumpridos, Israel fingiu que estava perdendo, fugiu, mas aí Deus dá ordem de novo para Josué. Estende a lança em direção a Ai. E aí foi o que aconteceu. Deus apareceu no meio do combate, a cidade estava totalmente desguarnecida, lá só tinha mulheres e crianças dentro, e aí foi dado o sinal, e aí o povo entrou na cidade e tomou conta. E aí os guerreiros estavam na rua, viram fumaça lá atrás, a cidade pegando fogo, aquele horror todo. Tá, é uma descrição de uma guerra, nós podemos ler com mais calma isso fora de hora, para se houver interesse nisso aí. Mas, versículo 24. Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo e no deserto onde os tinhas perseguido. Eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade e mataram os que lá haviam ficado. Então, foi geral. 12.000 homens e mulheres caíram naquele dia. Quando a gente lê isso aí, é um troço assim meio terrível, né? Simplesmente, casualmente, um dia desse a gente viu aí um filme desses de gladiadores, né? Então aparece os caras lutando com isso, um troço terrível, né? Mas exatamente isso é o que se conhecia na época e é o que se fazia na época. Deus dava a ordem: elimine quem me desobedece, quem é totalmente contra as minhas ordens, ele vai ser condenado dessa maneira, eliminado. E aí sobrava o pessoal nos campos. O que está diferente entre as guerras do Antigo Testamento e hoje? Naquele tempo, Deus determinava: ataque povo tal, eu quero dar essa terra para vocês, mas vocês precisam limpar essa terra. E hoje nós temos situações diferentes, por motivos religiosos, nós vemos acontecerem ataques terroristas, como na Alemanha, na semana passada, alguém pega um carro e sai no meio do povo atropelando pessoas, ferindo tantos e matando outros também. Pessoas são simplesmente surpreendidas com ato suicida. Isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com obediência a Deus, né? São coisas bem diferentes. Deus, sim, ele deu a ordem de eliminar aqueles que se rebelaram contra ele. E isso vai acontecer até o fim dos tempos. Quem for rebelde contra Deus não vai subsistir, não vai permanecer. Vai chegar um momento onde haverá essa separação. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante sobre isso aí também. E Israel estava, nesse momento, servindo de chicote para castigar aqueles pagãos. Sacrifício de criança é uma coisa mais terrível ainda, e acontecia assim, solto, né? Por isso, como eu mencionei antes, os Efésios tem a passagem da luta espiritual, onde nós devemos nos armar com o escudo da fé, etc., etc., aquelas armaduras que eles colocam ali. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento com essas guerras terríveis, com tanta gente morrendo ao fio da espada, e a gente não se sente muito, não é muito agradável isso aí. Então, é muito mais fácil a gente ler Salmos e Provérbios, que aí a gente tem lições práticas, hinos de louvor que foram cantados, ok, e vamos para o Novo Testamento, que é bem mais agradável do que isso aí. Só que no Novo Testamento, quando chegarmos lá no final, nós temos coisas desagradáveis para quem desobedece ao Senhor. Mas também essas leituras servem, essas leituras de guerras e não tão agradáveis, quando Deus castiga o povo, também foi escrito para nosso ensino, para nós sabermos que tem alguma coisa que nós devemos seguir. E devemos ter bom ânimo para seguir
aquilo que as Escrituras nos dizem. Por exemplo, o que nós vimos no ensinamento de Josué 7:8, no caso do Acã. Tomar antes do tempo aquilo que Deus lhe dará no tempo certo é pecar, né? Então, é tão fácil acontecer no dia a dia. Ninguém viu, ninguém viu. Eu lembro um detalhe assim, corriqueiro, o tempo que a gente viajava para a empresa pagava todas as despesas, você tinha que apresentar as notas. Então, na refeição, você chega no restaurante, almoçou, tal e tal, quanto é, paga, tal, aí, você me consegue um comprovante? Ah, sim, de quanto? Aí se abre a chance. Bota mais, eu gastei 50 para o almoço, bota mais 20 aí para compensar, bota mais não sei o quê. É tão fácil fazer. Quando a gente dizia, não, no valor que eu paguei. Aí o pessoal olha, mesmo, é só isso. Estão acostumados a pessoal conseguir fazer dinheiro. É tão pequenininho, mas é muito significativo. Deus está vendo. E o que mais importa é manter a consciência limpa diante de Deus, né? E Deus não guarda rancor após confissão e eliminação do pecado. Aí o pastor que escreve o livro, esse que a gente estava lendo aí, ele citou que apareceu no gabinete dele um irmão da igreja que tinha sido acusado de adultério e ele, de fato, confessou, disse, não, de fato, eu adulterei, sim, eu estou arrependido, né? Aí o pastor deu um cliquezinho assim para ele, mas escuta, foi uma vez só? Não, 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 foram mais vezes, infelizmente foi mais vezes. Tá? E aí o pastor perguntou, e com uma mulher só? Não, não, foram 4 ou 5. Que arrependimento é esse? Diz o pastor. Eu adulterei, mas estou arrependido. Mas só falou de um caso, e os outros que estavam escondidos, estavam ocultos. Eles precisam aparecer. Se houver arrependimento, se houver acerto, sim, após confissão, eliminação, Deus, ele não guarda rancor. E tanto é que o sacrifício de Jesus vale para nós hoje por causa disso também. Então, além de Salmos e Provérbios, a Bíblia nos traz relatos e às vezes a Bíblia nos mostra que podemos ser levados de volta ao lugar onde fomos derrotados para refazer aquele caminho e para agir corretamente daí em diante. É muito fácil a gente fugir da responsabilidade. Tem acerto para fazer, é desagradável, sim, mas a gente foge, mas só que não se deve, devemos consertar. E precisamos do poder de Deus também para isso. Para os menores obstáculos, para os grandes obstáculos, Deus está presente para nos ajudar. Assim como Jesus falou aquela vez em João 15, sem mim vocês nada podem fazer, diz na outra versão, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isso ele falou quando ele citou da videira. Eu sou a videira, vocês são os ramos, né? Fique em mim, quem ficar em mim produz muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Permanecer em Jesus para sermos frutíferos. E Deus nem sempre dá vitória da mesma forma. Usa várias maneiras. Nos episódios de Josué nós vimos isso, e também pode acontecer assim. No meio das guerras todas, Josué resolveu fazer aliança com Deus. Aliás, ele tinha recebido a ordem de Moisés. Então, se fez o primeiro culto. O trecho aqui é um pouquinho mais longo, mas ele dá alguns detalhes que nós vamos lembrar porque foi Moisés lá anteriormente que designou essas ordens. Deveria ser, aliás, Deus ordenou que os altares que fossem feitos seriam feitos de pedras não lavradas, quer dizer, pedras ao natural. Pega as pedras e monta. Não usem ferramenta de ferro para lavrar, para acertar. Não lavradas. E aí, nesse altar, se ofereceram sacrifícios. E aí, outra coisa que Josué teve que fazer, copiar nas pedras a lei de Moisés.
Imagina, não tinha cada um Novo Testamento na mão, uma Bíblia na mão, ou naquela época o Pentateuco na mão para saber da lei, e nem sei quantos sabiam ler naquela época. Mas Josué escreveu as leis que Moisés havia dado naquelas pedras, copiou toda a lei. E, além disso, a arca do Senhor estava sendo colocada ali no meio entre o povo de um lado, outro povo de outro lado, e aí tinha dois montes, um monte de um lado, o Monte Gerizim, e outro lado, o Monte Ebal. E aí, no versículo 34, em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para a Assembleia. Inclusive, mulheres, crianças e estrangeiros. Todo mundo, imagina, 1 milhão de pessoas ali naquele lugar. Agora, tinha um detalhezinho. Esse culto que foi realizado a mais ou menos 40 quilômetros longe do acampamento onde eles estavam. Caminharam tudo aquilo lá, para então, lá naquele local, montar o altar e ter esse culto. Monte Gerizim. Gerizim significa bênção, Ebal significa maldição. Entre a bênção e a maldição, o povo estava ali para ouvir a lei que amaldiçoa quem não a cumpre, e o sangue do sacrifício cobre as maldições da lei, isso nós sabemos. Tinha esse sangue do sacrifício usado naqueles altares, e hoje nós temos o sangue do sacrifício de Jesus. Então, foi feito na presença da arca, que representava Deus presente, foram edificados os altares, foi feita a pintura da base do monte para depois pintar, escrever a lei naquilo lá, e aí foram lidas as maldições por um lado, foram lidas as bênçãos por outro. Então, as doenças, as pragas e as pestes que o povo conhecia tão bem, mas também falava da bênção, que eram as lavouras, os rebanhos, que eram tantos, a saúde e todas as famílias. E aí tinha o amém do povo no final, e assim a aliança de Abraão tinha sido confirmada com o povo de Israel naquele local. E nós temos hoje a nova aliança, Jesus com o povo espiritual de Deus. Mas, só para lembrar, Deus é fiel às suas alianças. Ele cumpre, e vai cumprir até o final. E Siquém foi o lugar onde Abraão edificou o primeiro altar, e agora naquele local que foi feito o culto, o primeiro culto quando o povo voltou à terra prometida. Sangue de Jesus é a base da nova aliança. E Deus quer, de fato, que a gente dedique tempo para cultuar. Josué parou, estava no meio da guerra, então parou tudo para fazer esse culto a Deus. E Deus deseja que o culto a Ele também seja prioridade para nós. Às vezes nós passamos meio assim uns sufocos, né? Estamos assim até o pescoço para cima, acima da cabeça de serviços, porque compromissos que a gente tem, está muito ocupado, está cansado, esgotado, mas mesmo assim nós devemos estar tomando tempo para lembrar de Deus, daquilo que Ele faz por nós e que nós dependemos dEle. E aí, acordo que nós temos da aliança que Ele fez conosco. Obediência traz bênção, desobediência traz castigo. Isso continua sendo assim ainda hoje, né? E aí, para nós, estamos desanimados? Está difícil a coisa? Lembrar que Deus continua sendo fiel. E em algum momento Ele tem uma saída. Isso acontece tantas vezes na vida que a gente só vê aquele obstáculo na frente e nunca vê uma saída, mas lá pelas tantas Deus nos mostra um caminho, uma porteirinha estreita ali que a gente possa passar para se livrar daquele caso. Caso de ansiedade, ansiosos, a vontade de Deus continua soberana. Seus planos continuam em pé sempre, né? E em caso de desobediência, nós temos esse caminho do acerto, da busca de perdão pelo sangue de Jesus, a restauração. Isso nós temos à nossa disposição hoje para aliviar a nossa caminhada. Mas a missão continuava. Por enquanto, só tinha pouca coisa ali que tinha sido conquistado. E aí,
os outros povos que estavam mais para frente começaram a desconfiar, dizer, opa lá, a coisa está vindo para o nosso lado. E aí resolveram fazer uma aliança contra Josué, né? Então, tinha 7 povos lá que estavam, não são 7 povos das missões aqui, não, nada a ver. 7 etnias que estavam em litígio e, imagina aquela confusão que tinha entre um e outro lá, né? Mas, de repente, se juntaram, é sempre assim. Quando tem um inimigo em comum, se junta os caras ali e vamos lutar ali, né? E aí, alguém desses 7 diz, para um pouquinho, isso aí não está bom assim, vai sobrar para nós. E aí usaram aquela estratégia de fazer de conta que era um povo de longe. E tinha um motivo, daqui a pouco a gente vai comentar isso aí. Fizeram uma delegação com pessoal só com roupa velha, com troço desgastado, vasilhas todas já meio rebentadas, rachadas, tal e tal, um pãozinho daqueles todo esfarelado. Pois a gente vinha de longe aqui, né? Então, nós queremos fazer um acordo. Mas aí, o que Deus tinha determinado para o povo dele? Antes, em Êxodo fala isso aí. Faça uma aliança com vocês, diz o Senhor. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Tá? Vou expulsar todo mundo diante de vocês. Só que, versículo 12, acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra. Né? Isso ele fala 12, versículo 15, ele repete isso aí. Então, povos distantes eventualmente podiam fazer. Em Deuteronômio fala isso. Quando vão atacar uma cidade, façam uma proposta de paz. Se aceitarem, ok, escravizem esse povo. Se não, passem por cima, né? É assim que vocês tratarão as cidades distantes, que não pertencem às nações vizinhas. Aí o versículo 16. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, não deixem vivo nenhuma alma. De novo, é trágico, mas é exato. Que Deus sabia como é que é o seu povo. Não deixa ninguém lá, porque esse povo vai contaminar os seus filhos e aí daria problema. Com os habitantes de Canaã não poderia ter havido acordo. Mas esse pessoal que chegou, eles usaram assim uns argumentos bem assim, significativos para eles. Eles enalteceram ao Deus. Então, o que diz no capítulo 9, versículos 9 e 10? Quando foram interrogados, de onde é que vocês são? Diz, seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Ouvimos falar dele, de tudo que fez no Egito. Então, a história correu e eles sabiam disso aí. E aí, os israelitas olharam, de fato, isso aqui é coisa que vem de longe, né? E não consultaram ao Senhor. Aí, de novo, um pequeno problema, pequeno detalhe que foi muito, muito significativo. Né? E aí, a mentira foi revelada. 3 dias depois de fazer o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e viviam perto deles. E agora, o que fazer? Né? Não, mas seus servos ficaram sabendo como o Senhor, seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhes desse toda essa terra. Eles sabiam da condenação que Deus tinha dado já para eles. Né? Então, tivemos medo que poderia acontecer conosco, por isso agimos. Então, nós fizemos isso. É tudo com vocês. Tá? Não temos nada que fazer. Faça o que parecer bom e justo. Claro, aí eles foram, então, nesse caso, eles foram aconselhados, os líderes fizeram um acordo com eles e aceitaram eles como escravos. E aí, então, tem um detalhezinho, assim, de passagem. Gênesis 9, depois que Noé tinha feito a arca, então já tinha vivido alguns anos, lá pelas tantas, Noé se embriagou. Né? De novo, o perigo da embriaguez. E aí, embriagado, ele ficou nu dentro da sua tenda e foi visto por Cã, um dos seus filhos. Não tem nada a ver com a história de Josué? Tem, já vamos ver que tem.
foi visto por um dos seus filhos. E ele chegou para os irmãos dele, eu vi o pai nu lá dentro, que coisa feia, né? E aí, o que os outros dois fizeram? Consertaram. Então, eles pegaram um pano, foram de costas e tal, cobriram o pai e resolveram a situação. Mas e quando Noé soube do que tinha acontecido, ele falou, maldito seja Canaã, filho dele. Escravo de escravo será para seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo. E agora nós estamos entrando na terra de Canaã. Os cananeus estão ali sendo escravizados pelos semitas. É uma coisinha muito à toa? Não. É alguma coisa que se cumpre de novo desde aqueles tempos de Noé. De fato, porque esse pessoal que morava lá, em algum momento se separou desse povo de Israel, né? E aí você vê que também essa promessa foi cumprida. Deus continua sendo fiel. E Deus deseja que sempre o consultemos antes de tomar as decisões. E ele nos guia pelo bom senso, circunstâncias, orientação na sua palavra, orientação de conselheiros que nós podemos conhecer, coisas desse tipo assim. Não devemos nos precipitar. Nem sempre a coisa está certinha. Pô, caiu do céu na minha mão. Nem sempre é assim. Vamos ver como pode acontecer a coisa. Se nós agimos por conta própria, tem um pecado não confessado no meio, pode nos atrapalhar também. Mas agora veio a batalha essa aí que estava sendo armada, né? E esse povo ali de Gibeon não cumpriu o acordo com os outros reis, né? E aí os outros reis que tinham se juntado disseram, os caras nos traíram, vamos lá, vamos pegar essa gente. E foram lá cercar eles. E aí, Gibeon, agora eu sou escravo. Meu senhor, me ajuda, me acuda, porque eu estou sendo atacado. E Deus, nesse momento, confirmou o apoio que ele deu aos gibeonitas. Ele os usou. Ele diz, e aí Josué partiu de Gilgal, disse o Senhor a Josué, Josué, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. E aí eles caminharam uma noite inteira, e aí chegaram de manhã cedo no acampamento inimigo, e aí Deus colocou assim esse povo em confusão. Tanto é que eles tiveram uma derrota e passaram a fugir, e o povo de Israel foi atrás. Só que aí aconteceu mais um milagre assim de passagem. Deus viu que o Israel não ia conseguir segurar esse povo todo. E o que aconteceu? Chuva de grandes pedras de granizo. Imagina, pessoal correndo e daqui a pouco desabando. Nós vimos há poucos dias aqui fotos que aparecem no Face ali, de gente mostrando o tamanho de umas pedras que, felizmente, não acertaram ninguém, porque se acerta uma pessoa ali, de fato, ela vai sofrer graves consequências. E aí diz aqui que as grandes pedras de granizo mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Então, Deus de novo acudiu. Se ele sabe que nós não temos a capacidade para tanto, ele nos ajuda. Tanto é que essa marcha que o povo de Israel fez para atacar foi em torno de 32 quilômetros. Eu lembro das marchas que nós fizemos no quartel, 32 quilômetros, nós fizemos isso 4 vezes, foi 8 horas de caminhada. Aí caminha 4 quilômetros, são mais ou menos 50 minutos, descansa 10. Caminha mais 50, descansa 10. Só que naquele tempo não tinha essa moleza, não. Vamos lá, a noite toda, vamos ter que agarrar. E a outra, era armado e eles não estavam passeando, não. Não era exercício. E Deus, na fuga dos inimigos, usou aquele recurso sobrenatural, que deu mais baixas do que outra coisa. E aí acontece mais um milagre. Eles estavam, Israel ainda correndo atrás desse povo, tentando combater, e estava difícil de ganhar deles, e não dava tempo, se eles entram, estava anoitecendo, se eles entram nas suas cidades fortificadas, o que vai ser? Eles vão se reorganizar, vai ser pior. E aí Josué, ele exclamou ao Senhor, sol, pare sobre Gibeão, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Ah, que coisa!
um homem fazendo o sol parar. E aí aconteceu, o sol parou e aquela batalha foi levada até o final. E nunca antes, diz no versículo 14, nunca antes nem depois houve um dia como aquele quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. E aí, de novo, surge a polêmica hoje. O sol parou? Como é que o sol para? Mas não é a Terra que gira, tal e tal? O que aconteceu ali? E aí chega aquele que diz assim, na Bíblia está errada. Não é a Terra não é o Sol que gira, é a Terra. Então, tinha que fazer a Terra parar e não o Sol. Começa aquela polêmica. A Bíblia é cientificamente um erro, é um livro errado. Não. A gente não fala que o Sol se põe, o Sol nasce todo dia. Até os cientistas falam isso, falam de pôr do Sol. Né? E, na verdade, como Deus fez, se Deus parou a Terra, se Deus parou o Sol, não sei. Isso, não, para mim, não diz muita coisa, né? Tanto é que o pessoal da Universidade de Ben Gurion, em Israel, a equipe do Dr. Hezi Itzhak, eles fizeram uma pesquisa, retrocederam no tempo para ver os fenômenos naturais ocorreram. E eles chegaram à conclusão que no dia 30 de outubro de 1207 a.C., ocorreu um eclipse solar, às 16h28 da tarde, e que isso teria sido a causa de o dia ficar mais longo para que Josué pudesse terminar sua batalha. Werner Gitt é um autor, um cientista alemão, que escreve muito sobre criacionismo, palestras fantásticas. Ele já mencionou isso aí, que houve um dia que os cientistas descobriram que tem uma falha no retrocesso. Então, comprova também que houve esse dia mais longo, diferente dos demais. Né? E a Bíblia diz, o sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro e não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Ponto final. Não tem mais o que dizer se é científico ou não. Aconteceu. Eu creio que aconteceu e isso basta, né? E era Deus quem estava no comando das operações, né? E aí os reis pecadores, esses 5, são condenados. Aí eles se escondem enquanto o povo perseguia os soldados deles. Esses 5 reis se esconderam numa caverna, aí ficaram presos. Depois Josué mandou pendurá-los em 5 árvores, morreram depois também. Mais tarde, outras 7 povos, aí com as 7 cidades, também foram exterminados. E aí diz, aí Josué fez com Laques o que tinha feito com Jericó, e fez com Gezer o que tinha feito com Jericó, eliminados todos eles. Deus de novo usando Israel como seu chicote da justiça. E aí teve mais uma campanha militar para o norte, e aí, de novo, o Senhor disse para Josué, pode ir em frente, que também esses aí eu vou te entregar todos eles mortos. E aí aconteceu um detalhe que eu achei assim, meio chocante, né? Versículo 8. No versículo 6 mesmo. Deus diz para Josué, não tenha medo deles, porque amanhã, a essa hora, entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Terrível. Os animais, o que acontecia? Cortar os tendões, animal não pode mais caminhar, não pode mais correr, não pode mais ser usado para ninguém. Nem Israel deveria usar esses cavalos para atacar outros povos. Tanto é que Deus mandou queimar os carros, né? E aí ficaram aqueles cavalos todos também ali no campo depois, né? E aí no versículo 8, eles mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado, cortou os tendões dos cavalos. Meio chocante, mas exatamente. O Senhor endureceu os corações desses reis, tanto é que eles ficaram bravos. E aí, com exceção dos heveus que viviam em Gibeão, nenhuma cidade fez a paz com os israelitas.
Então, o próprio Senhor endureceu os corações para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E aí, chegamos ao final das guerras, versículo 23 do capítulo 11. Foi assim que Josué conquistou toda a terra conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as tribos, e a terra teve descanso da guerra. E aí, de novo, Deus pune os impenitentes. E aí, de novo, está confirmado que Deus odeia o pecado e determina a destruição completa dos que o aborrecem. Graças a Deus nós temos Jesus conosco, para nós não sermos exterminados, né? Ali não eram povos inocentes, de jeito nenhum. Desde os tempos de Moisés, esse povo era totalmente pagão e avesso, né? E aí, então, de novo, diz assim, não é por causa da justiça que você conquistará a terra, mas por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará diante de você, diz lá em Deuteronômio. De novo, Deus cumprindo. E aí nós sabemos que o último ato desse julgamento será lá no juízo final. Para os remidos não haverá condenação. Deus usa instrumentos humanos para executar seu juízo e também para anunciar a misericórdia de Deus. E para isso nós mesmos somos convocados, né? Deus, no entanto, convida para a reconciliação e nós podemos ser instrumentos disso aí. E a vitória final sempre é e sempre será de Deus. E aí nós vemos o versículo de 1 Coríntios. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. A recompensa do fiel. Tem mais um capítulo aí que nós vemos. Moisés fez uma promessa para Caleb, depois daquele episódio, quando os 10 agentes saíram para fazer a inspeção, para olharem o que está acontecendo lá na terra. E aí, Josué e Caleb foram os únicos dois que disseram, vamos atacar, que Deus vai nos dar essa gente em nossas mãos, essa terra vai ser nossa. E aí, naquela terra que Caleb tinha visto, tinha o tal dos Enaquins, que eram gigantes. Em algum lugar eu vi que eles alcançavam a altura de 3 metros. Eram umas pessoinhas, imagina? Então, um povo inteiro aqui, por isso que alguns ficaram amedrontados. Não, aqueles são gigantes, como é que nós vamos contra ele? Não confiaram em Deus, né? Mas, Caleb, você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus, por isso você vai receber aquela terra. E agora, Caleb chega diante de Josué. Pois é, Josué, ó, eu estou vivo, Deus me manteve vivo. Foi há 45 anos que ele disse isso para Moisés, quando caminhava pelo deserto. Ele me disse que essa terra ia ser minha. Então, agora me dê a região montanhosa, aquela que o Senhor me prometeu. Então, e aí, Caleb menciona até, na época, você, Josué, ficou sabendo que os Enaquins viviam lá, em suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então, nós vimos que a guerra já tinha terminado, mas ainda haviam coisas para serem feitas em locais distintos. E aí, Caleb se dispôs a fazer. E Josué, de fato, abençoou Caleb e lhe deu Hebrom por herança. E aí, chega a reta final. 7 tribos receberam ordens de examinar os lotes que tinham ali. Vão dar uma olhada nas cidades, façam um mapa e descrevam o que tem, depois nós vamos fazer o sorteio. E aí, essas terras foram sorteadas, é que o pessoal continuou vivendo lá numa boa e não tomaram posse das terras definitivas. Aí Josué mandou, se mexam, gente, vão lá e façam isso. Os levitas, então, com isso também receberam as suas cidades para morar, e aquelas 2 tribos e meia que tinham atravessado o Jordão para ajudar a conquista das terras,
receberam autorização para voltar para o seu lado, e aí, depois de tudo arrumado, foi erguido um tabernáculo para onde pudessem adorar a Deus. E assim Josué chega no final, capítulos 23 e 24. Josué exorta o povo à obediência a Deus. Ele de novo diz, vocês viram o que Deus fez naquele tempo, vocês viram o que nós fizemos lá, o que aconteceu quando o povo desobedeceu, o que aconteceu. Sigam a Deus, obedeçam a Deus para que vocês sigam bem. Caso de desobediência, você sabe o que pode acontecer para vocês, né? E aí ele dá o recado final, olha, vocês podem seguir os deuses daqueles povos, podem fazer, mas não se queixem depois. Mas aí ele dá o recado final dele. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esse é um recado, assim, que para nós é importantíssimo. Eu e minha família serviremos ao Senhor. É o recado que ele deixou. O que nós temos de resumo para isso aí? Deus não muda o seu plano. Está na hora. E continua no controle de tudo. Para nós, resta obedecer, falar, meditar na lei. E preparo espiritual é importante. Consultar ao Senhor sempre é importante. Prestar culto ao Senhor é importante. Confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Eu digo, isso aí seria o resumo do livro de Josué para nós. É isso aí, preparo espiritual, não adianta se meter de qualquer jeito, a facão sem cabo, como se diz, vai certinho, consulta o Senhor, essa é a vontade, estou certo na vontade de Deus, prestar culto de gratidão ao Senhor, confiar nele em todas as circunstâncias. E ele cumpre fielmente suas promessas, isso vai acontecer até o final. Palavras de Jesus para encerrar. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Nós temos tanta coisa se olharmos ao nosso redor para nos apavorarmos. Jesus continua ali. E a outra promessa. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Se eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Oh, que promessa maravilhosa! Para que vocês estejam onde eu estiver. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Ele comigo, eu vencedor darei o direito de me sentar, de sentar comigo no meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai, meu trono. Chegamos ao final. Foi corrido, mas era a maneira de a gente voltar para cá. Era a maneira da gente conseguir, ao menos, passar pelo conteúdo. Eu sugiro que se leia de novo a história. Eu creio que essas apresentações, os PowerPoints são gravados e pode ser visto novamente. E tem muita coisa que a gente passou na corrida e, infelizmente, não dando a profundidade que deveria dar. Mas a essência eu acho que a gente conseguiu captar, né? Aquele jovem que desde cedo auxiliou a Moisés no comando à frente da tropa, foi o braço direito do Moisés durante todo o tempo, depois continuou a obra até levar o povo até lá. São coisas impressionantes, e o que Deus mostra o seu poder nesse meio tempo. Isso trazer para os nossos dias, para que lembremos sempre que, apesar do que temos ao nosso redor, Deus continua o mesmo, o plano dele continua feito e ele está seguindo a risca, e esse plano dele não tá apagando nada do plano dele, vai levar tudo até o final. E nós, pela sua graça, por sua misericórdia, estamos incluídos nesse plano dele. E podemos seguir junto com ele. Esse é o incentivo que nós temos para nós. Agradeço a todos que, com tanta paciência, ficaram escutando isso aí, e espero que tenha servido para sua edificação, que possam aproveitar para as suas vidas. Rapidamente eu gostaria de orar, agradecendo. Obrigado, Senhor, pelas lições que nós temos em Tua Palavra, que elas
de alguma maneira servem para nós, para nos ensinar hoje a andarmos nos teus caminhos. E que não só sabermos dessas lições da tua vontade seja o suficiente, mas que de fato possamos transformar isso em prática em nossas vidas. Obrigado por cada um dos nossos irmãos que acompanhou isso aqui e que possa ter servido de bênção para as suas vidas também. Agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém.